Olá, seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso de Instalações Elétricas do Cotidiano. Nessa aula, como vocês podem ver no sumário, passaremos o passo a passo de duas montagens: a instalação de uma lâmpada com interruptor simples e a instalação de uma lâmpada acionada por interruptor com tomada. Durante essa aula, serão apresentados a vocês os materiais necessários para a execução dessas montagens, os passos de realização das montagens e a apresentação dos diagramas, tanto unifilar quanto multifilar. E para encerrar, teremos uma revisão da aula e uma prévia da aula seguinte. Para fazer a instalação de uma lâmpada com interruptor simples, é bem mais simples do que vocês podem estar pensando. Essa montagem se encaixa como uma das mais básicas que podemos fazer, em conjunto das outras duas que já vimos na aula passada. Tomando os cuidados básicos para realizar essa tarefa de forma segura, podemos fazê-la sem muitos problemas. Primeiro, vamos separar os materiais necessários para essa instalação. Vamos precisar de fios fase na cor vermelha, neutro, azul e retorno preto, com os tamanhos que dependem de acordo com as necessidades da sua residência. Mas sempre opte por comprar até 1 metro a mais em caso de imprevistos. Também vamos precisar de um interruptor simples, um receptáculo ou soquete, uma lâmpada, um alicate, um estilete, uma fita isolante, chave teste, passa-fio e caixas de derivação e de iluminação, a depender também da residência a quantidade. Mas atenção! Antes de iniciar com os procedimentos, certifique-se de que o circuito está desenergizado, além de tomar todas as precauções para a sua segurança e, se estiver com dúvida em algo, esclareça primeiro. Não coloque a sua vida em risco. Acidentes elétricos podem ser fatais, conforme já foi discutido nas aulas anteriores. Agora vamos para o passo a passo. Primeiro, vamos diferenciar cada fio. O fio fase é o que vem do disjuntor, desde o quadro de distribuição até onde será instalado o interruptor. O fio neutro vem do barramento neutro e segue com destino para o local de onde ficará a lâmpada. E o fio retorno, diferente dos anteriores, ele não tem início no quadro de distribuição. Ele é conectado entre o interruptor e a lâmpada com a função de interligá-los. Em seguida, vamos pensar no caminho da instalação. Antes de tudo, se situe em relação a onde ficará a sua lâmpada e onde ficará o interruptor. Pense sobre a distância que eles estarão, tanto entre eles quanto entre o barramento e o quadro de distribuição. Prepare o local que os eletrodutos estarão passando com os fios. Decida se serão feitos embutidos, visíveis, se usarão caixas de derivação, quantas usarão, enfim. Defina as necessidades para o seu caso. Deixe para comprar os materiais após pensar nesses pontos. Ficará mais claro para você o que será preciso. Vamos partir agora para a conexão dos fios. Começando pela lâmpada. Como já vimos, o fio neutro virá do barramento neutro e será conectado a um dos conectores do soquete, de preferência no conector lateral, e depois conecte um fio retorno no outro conector, no caso o central. Essa pré-definição de posições é por uma questão de segurança. Se por um acaso as conexões forem o inverso, o neutro no central e o retorno na lateral, no momento que a lâmpada estiver sendo enroscada, se o interruptor que comanda essa lâmpada estiver ligado, ela pode ficar com a superfície energizada e causando um choque elétrico. Pronto, agora vamos para o interruptor. Ele também possui 2 bornes, ou seja, 2 conectores. Em um deles você conectará o fio fase, que estará vindo do disjuntor responsável por aquele circuito na sua residência. E no outro, você conectará aquele mesmo fio retorno que foi conectado no soquete da lâmpada. Assim, eles ficarão interligados. Nesse caso, a posição dos fios não será um problema. Ela só definirá para que lado seu interruptor ficará ligado. Nesses momentos, você estará passando os fios por dentro dos eletrodutos, então pode utilizar o passa-fio para lhe auxiliar nessa tarefa. Agora vamos finalizar a instalação. Feitos esses procedimentos, certifique de que não há nenhuma parte viva do fio exposta e, se tiver, isole-a bem. E depois é só finalizar a instalação. Faça os acabamentos, coloque as tampas de interruptores se for necessário, tampe as caixas de derivação, feche a parede se tiver sido necessário abri-la para a instalação de eletrodutos embutidos. Resumindo, conclua os procedimentos estéticos de onde foi feita a instalação. Após isso, ligue novamente a energia da residência, religue também os disjuntores e teste a instalação. Depois é só usufruir dela. Esse tipo de instalação que vamos falar agora pode ser muito útil quando se está precisando de novos pontos de tomada, já que ele irá juntar um ponto de comando de luz, um interruptor, com um ponto de tomada. E dessa forma você não precisará dedicar um novo ponto somente para uma tomada. Mas claro, também podemos instalá-la em um novo ponto, dedicado para esse interruptor mais tomada. Para esse caso, nós utilizaremos o conhecimento da aula passada
sobre a instalação de tomadas e o conhecimento visto agora há pouco sobre a instalação de um interruptor simples e juntaremos os dois. Não é nada difícil e vocês vão ver. Para a instalação do interruptor simples com tomada, precisaremos de praticamente os mesmos materiais da passada, com algumas alterações. Ainda precisaremos dos fios fase, neutro, retorno e agora acrescentando o fio terra, com o tamanho de acordo com a necessidade da sua residência também, como foi visto anteriormente. Também vamos precisar de um receptáculo, um soquete, uma lâmpada, um alicate, um estilete, uma fita isolante, chave teste, passa-fio, caixas de derivação e de iluminação. E a diferença é que ao invés de um interruptor simples, vamos precisar de um interruptor simples com uma tomada. E agora vamos para o passo a passo com a nossa primeira situação, que é substituindo o interruptor já existente na nossa residência. Primeiro, já com a residência desenergizada, iremos retirar o interruptor que está instalado. Já teremos ali os fios necessários para conectar a nossa parte do interruptor, o fio fase e o fio retorno. O fase será conectado em um dos bornes do interruptor, e o nosso fio retorno, que já está conectado em uma de suas extremidades na lâmpada, será conectado a outro borne do interruptor. E agora voltaremos nossas atenções à tomada. Nós sabemos que para a instalação da tomada precisamos de um fio fase, um fio neutro e um fio terra. Nesse caso, não é recomendado que seja feito um procedimento de jump entre o cabo fase do interruptor e o da tomada, pois é aconselhado, via as normas técnicas, que cada circuito tenha seu próprio disjuntor, um circuito dedicado para iluminação e um outro circuito dedicado para força, as tomadas. Mas a possibilidade existe. As vantagens de se fazer o jump é a economia de cabos, porém, com apenas um disjuntor para todo o circuito da casa, se ocorrer algum problema com ele ou com alguma tomada ou interruptor, isso acarretará em todo o circuito sendo desenergizado, sem possibilidade de dividir por partes. Então, se você tiver um disjuntor responsável pelos circuitos de força da sua residência, o fio fase que será conectado no borne da tomada virá dele. E continuando, o terra virá do quadro de distribuição e será conectado no borne do meio da tomada, enquanto o fio neutro virá do barramento neutro e será conectado no borne restante da tomada. Um conhecimento mais detalhado sobre a instalação da tomada já foi explorado com vocês na aula passada. Nós temos aqui representados, por meio de um diagrama multifilar, a instalação desse interruptor simples com a tomada, com e sem o jump entre a fase do interruptor e da tomada. Na primeira situação, nós temos aqui a representação sem o jump, cada fase vindo do seu próprio circuito. Aqui nessa segunda representação, nós temos o jump entre o fase do interruptor e o da tomada, como vocês podem ver. Agora, vamos para a nossa segunda situação de instalação, que é quando queremos instalar um interruptor simples com tomada do zero, entre aspas. Isso também não é uma tarefa difícil. A única coisa que mudará é que precisaremos fazer o mesmo procedimento que falamos na situação de um interruptor simples. Vamos diferenciar cada fio, vamos pensar no caminho da instalação, a conexão dos fios e também finalizar na instalação, acrescentando no final a instalação da tomada, que é o mesmo procedimento que falamos agora há pouco e também na aula passada. Feitos esses procedimentos, ou no caso 1, se for substituindo o interruptor já existente, ou no caso 2, instalando esse interruptor com tomada em uma nova localização da residência, é só finalizarmos com os procedimentos necessários dependendo do seu caso, como por exemplo tampar os caminhos do eletroduto, se tiver sido feito embutido, e outras coisas que já falamos sobre nessa aula. Feitos os acabamentos finais, é só religar os disjuntores e a energia da residência, testar a instalação feita e aproveitar. Viu como não é difícil? Mas não confunda a dificuldade com baixa necessidade de atenção. Reafirmando para vocês, trabalhos que envolvem eletricidade em geral devem ser feitos com atenção e tomando todas as medidas de segurança. Não coloquem as vidas de vocês em risco, ok? Aqui nós temos o diagrama unifilar da instalação de lâmpada com interruptor simples. Temos a lâmpada com suas informações de potência, o circuito e suas conexões, o interruptor, o quadro de distribuição e os eletrodutos. O circuito de iluminação contém um neutro e um fase. No interruptor fica o fase e volta um retorno. Esse retorno segue para a lâmpada junto com o neutro. Os dois ficam na lâmpada fechando o circuito. Agora veremos o diagrama unifilar da instalação de interruptor simples com tomada. Temos a lâmpada, o interruptor, a tomada, o quadro de distribuição, os eletrodutos, o circuito 1 de iluminação e o circuito 2 de tomada. Do circuito 1 segue o fase e o neutro para o interruptor.
o fase fica e volta um retorno. Do circuito 2, seguem os cabos fase, neutro e terra até a tomada e ficam, fechando o circuito. Do circuito 1, ainda seguem os cabos retorno e neutro. Esses vão para a lâmpada e ficam, fechando o circuito. Aqui veremos o diagrama unifilar da instalação de interruptor simples com tomada, porém com a tomada e a lâmpada num mesmo circuito, o que não é recomendado, como vimos. Temos o cabo terra, o neutro e o fase, indo para o interruptor com tomada. O cabo fase é jampeado do interruptor para a tomada. Já o neutro e o terra são conectados diretamente na tomada e vão para a lâmpada, o neutro e o retorno. Agora vamos ver o diagrama multifilar da instalação de lâmpada com interruptor simples. Temos o condutor terra, o condutor neutro e o condutor fase, o interruptor e a lâmpada. No interruptor são conectados um fase e um retorno, e na lâmpada um retorno e um neutro. Agora veremos o diagrama multifilar da instalação de interruptor simples com tomada. Temos o terra, o neutro, o fase, a tomada, o interruptor e a lâmpada. No circuito de iluminação são conectados no interruptor o fase e o retorno, e na lâmpada o neutro e o retorno. Do circuito de tomada são utilizados os condutores fase, neutro e terra. O neutro deve estar ligado à esquerda, o terra no meio e o fase à direita. Agora vemos o diagrama multifilar da instalação de interruptor simples com tomada, porém com a tomada e a lâmpada no mesmo circuito, o que não é recomendado, como também já vimos. Aqui possui um cabo terra, um neutro e um fase. A diferença é que o mesmo cabo fase é jampeado, se conectando tanto na lâmpada quanto no interruptor. E agora vamos para a revisão, para que os conceitos que foram vistos sejam ainda melhor absorvidos. Nessa aula, vimos o passo a passo para a instalação de uma lâmpada com interruptor simples e também a instalação de um interruptor simples com tomada. Foi explicado que devemos primeiramente selecionar os materiais necessários para as instalações e, após isso, deve-se verificar se o sistema está desenergizado para poder, então, seguir para o passo a passo da instalação. É importante ressaltar que devemos diferenciar cuidadosamente os cabos fase, neutro, terra e retorno, e cada circuito utilizado. Para a primeira instalação, lâmpada com interruptor simples, vimos que no soquete da lâmpada devem ser conectados os cabos neutro e retorno. Já no interruptor, devem ser conectados nos bornes de ligação o cabo fase e o cabo retorno, que vem da lâmpada. Devemos analisar se o sistema está devidamente isolado para a segurança dos usuários. Já na segunda instalação, interruptor simples com tomada, vimos que ao interruptor devem ser ligados os mesmos cabos já explicados na instalação anterior: o neutro, o retorno na lâmpada e o fase e o retorno no interruptor. Lembrando que os cabos devem vir do circuito específico para a iluminação. Já na tomada, devem ser ligados o fio fase, o neutro e o terra. O neutro à esquerda, o terra no meio e o fase à direita. E os cabos devem advir de um circuito específico para tomadas. Quando finalizarmos todos esses passos, poderemos então religar o sistema. Quanto aos diagramas, vimos que o diagrama unifilar apresenta os símbolos dos cabos utilizados na instalação e seus respectivos caminhos. Para a primeira instalação, lâmpada com interruptor simples, são apresentados no diagrama os símbolos do fase, retorno e neutro. Já no diagrama unifilar da segunda instalação, interruptor simples com tomada, são apresentados os símbolos do fase, neutro, terra e retorno. Já o diagrama multifilar apresenta desenhos de todos os cabos e conexões. Vimos que, na instalação de lâmpada com interruptor simples, são mostrados os cabos fase, neutro e retorno. Na instalação de interruptor com tomada, são mostrados o fase, neutro e retorno do circuito de iluminação e o fase, neutro e terra do circuito de tomada. Nossa aula agora está próxima do fim, mas antes de encerrarmos, daremos uma prévia da nossa aula seguinte, que será a instalação de 2 lâmpadas com interruptor simples. E assim acaba a nossa aula. Aqui tem nossos e-mails para contato. Esperamos vocês aqui na próxima semana. Obrigado pela presença e até semana que vem.